Então, de novo, ó. Lembrando que na semana passada eu falei sobre a dupla fecundação, que ela vai ser importante para a formação de uma semente com um tecido nutritivo triploide. Então, a discussão sobre como isso ocorre, ela é importante estar lá na aula passada. E na aula passada eu já trouxe a discussão da semente, porque senão não ia dar tempo hoje da gente esgotar. Então, boa parte do que você precisa saber sobre sementes e que você vai encontrar exercícios neste módulo foi tratado no módulo anterior. Porque senão essa aula ia ficar muito longa, não ia dar como a gente falar e esgotar o assunto numa aula. Mas já antecipando, né, o seu estudo anterior, a semente ela tem a casca protetora, um tecido nutritivo e o embrião. Então, ela garante que esse embrião consiga sobreviver no ambiente, mesmo que as condições não são adequadas. Quando as condições se tornam adequadas, questões essas relacionadas com temperatura, com disponibilidade de água, entre outros fatores, o embriãozinho começa a ter ativação, o seu metabolismo começa, e aí ele precisa de energia. Lembrando que lá dentro ainda é impossível fazer fotossíntese. Então ele vai usar o alimento guardado no endosperma e assim vai crescer inicialmente. Então perceba que no início o embrião ele é heterótrofo, porque ele ainda não tem tecidos especializados na fotossíntese. Então vai surgir uma radícula para absorção de água e nutrientes, um caulículo que vai aparecer no meio externo e aí então, exposto ao sol, você tem a fotossíntese e aí torna independente o vegetal desse alimento que estava guardado na semente. Pois bem, tudo isso que eu descrevi serve para a semente de gimnosperma ou de angiosperma. Lembrando que em angiosperma, a diferença marcante é a quantidade de lotes cromossômicos nas células que compõem o endosperma. Pois bem, só que nas angiospermas, o óvulo ele fica protegido no interior de uma estrutura do órgão feminino chamado ovário. Então vamos lembrar, a estrutura feminina tem 3 partes. O estigma, que é onde o pólen chega, o tubinho de conexão chamado estilete e a base do pistilo, que é o ovário. Os óvulos ficam lá dentro. O ovário, após a fecundação, por ação de hormônios, aí depende da planta. Na maioria das plantas, o hormônio que o embrião libera, que vai estimular o ovário a se desenvolver, é a auxina. Em algumas espécies é a giberilina. Porém, por ação de hormônios liberados pelo embrião em desenvolvimento, vai estimular o crescimento do ovário. Este ovário, veja aqui nessa foto, ó, aqui são as pétalas, aqui houve o cuidado de retirar qualquer outro tecido que estava atrapalhando a visão, e aqui você tem o ovário. E esse ovário, após a fecundação, vai se desenvolvendo, se desenvolvendo, se desenvolvendo, até gerar uma estrutura muitas vezes maior do que o ovário original, que nós chamamos de fruto. Então, fruto é o nome que nós damos à estrutura que vai proteger as sementes derivada do ovário. Então, para ser um fruto verdadeiro, os tecidos daquela estrutura obrigatoriamente tiveram que vir do ovário. Isso é uma regra, algo extremamente importante na hora de você descrever ou entender exercícios que tratam do tema. Então, eu posso simplificadamente falar que o fruto é o ovário maduro, é o ovário desenvolvido. Tudo bem? Alguma dúvida até aqui? Não. Então tá. Seguindo. Quando nós analisamos o tecido que compõe o ovário, nós vamos perceber que, na verdade, são 3 camadas. Então, são 3 tecidos. A camada mais externa, que a gente chama de casca do fruto, é o epicarpo. Tudo que tiver carpo é relacionado a fruto. Epi é aquilo que está mais externo. Então, epicarpo. Abaixo do epicarpo, nós vamos ver o tecido do meio. Mesocarpo. Meso é meio.
E grudado à semente, a gente vai ver o endocarpo. Então, o que você está vendo aqui é um fruto carnoso, uma ameixa. E aqui, ó, eu vou mostrar um outro fruto, que é a laranja, que é uma baga. Isso aqui a gente chama de drupa. Essa aqui da ameixa, drupa, essa é uma baga. Veja, epicarpo, mesocarpo, endocarpo. Perceba que a parte mais suculenta da ameixa é o mesocarpo. E a parte suculenta da laranja é o endocarpo, certo? O que a gente chama de baga, o bagaço, a parte branquinha, ó, da laranja, é o mesocarpo. Ah, eu preciso reconhecer isso? Raramente isso cai em vestibular, mas quando cai, normalmente é uma figura como essa, em que você tem que reconhecer as 3 camadas. A laranja é o exemplo mais usado, e dá para ver claramente as 3 camadas, porque elas têm cores bem distintas, certo? Quando cai da ameixa, o mais comum erro é achar que essa estrutura aqui, ó, que é o endocarpo duro que reveste internamente a semente, é apenas a semente. Então, nesse tipo de fruto, o endocarpo ele está aderido à semente de tal forma que ele parece ser componente da semente, mas ele não é. Então, para evitar esse tipo de confusão, os exercícios já optam justamente por esse aqui, que não é pegadinha, né? Pois bem, se a gente olhar as funções dos frutos, a gente vai ver que são 2 grandes tipos de funções. A gente pode dividir as funções de fruto em 2 partes. A primeira delas seria a proteção. Então, essas camadas dos frutos ao redor da semente protegem a semente. Então, além da proteção da própria semente, que é a casca, eu vou ter outras camadas protetoras. A cápsula da castanheira, que é essa estrutura que você vê aqui, ó, que lembra um coco, mas não é. A cápsula da castanheira, também chamada sapucaia, ela é extremamente dura e lá dentro você vai ter várias sementes. Então, cada uma dessas estruturas que você está vendo aqui, ó, é uma semente. Isso marrom, que é bem duro, é a casca da semente. E isso tudo está dentro do fruto, que também tem uma casca extremamente dura. Então, é uma semente extremamente bem protegida, certo? Tanto é que a gente tem que quebrar tudo isso aqui para ter acesso à parte comestível. E uma outra função do fruto é a dispersão, o espalhamento da semente. Eu optei aqui por mostrar o dente de leão, que tem a semente dentro dessa parte aqui, ó. Então, aqui, tudo isso aqui é um fruto. Essa parte alada, esse cabinho, e a parte mais externa aqui é fruto. E aqui dentro tem a semente. E aí ele ajuda o vento leva e ajuda a espalhar a planta por várias regiões. Então, uma das funções do fruto é a dispersão. Então, proteção e dispersão. O fruto explica o maior sucesso das angiospermas em relação às gimnospermas. Então, juntamente com a flor, que é uma estrutura especializada na reprodução e que, em 2/3 das plantas, se utilizam de animais para fazer a polinização. Então, as flores são estruturas que vão atrair animais para fazer a polinização e assim garantir a reprodução. Então, flor explica o sucesso das angiospermas. Um outro produto evolutivo que vai explicar o sucesso do grupo é o fruto. Por quê? Porque além de proteger a semente, para além da própria casca, a casca da semente protege, eu vou ter mais camadas, eu vou ter a função do espalhamento, né? Garantir que chegue a outros locais de maneira mais eficiente. Pois bem, quando nós analisamos... Deixa eu clicar aqui. Pois bem, nós analisamos os tipos dos frutos, a gente divide os frutos em 2 grandes grupos. Aqueles que têm aqueles tecidos chamados carpos, epicarpo, mesocarpo, endocarpo, com suculência e normalmente colorido para atrair animais. Veja, um fruto carnoso,
ele tem suculência, que é um tecido rico em nutrientes, justamente para atrair animais. Só que se ele for verde, ele se confunde com as folhas e aí o animal não consegue distinguir facilmente. Então, um fruto carnoso tende a ser colorido, justamente para atrair o animal que vai comê-lo. E muitos deles, além de tudo, são cheirosos, certo? Um outro, aqui ó, dois tipos de frutos carnosos existem. Dois tipos de frutos carnosos existem. O primeiro tipo é a baga. A baga, o exemplo que eu dei aqui é o tomate. A baga tem o mesocarpo carnoso, o endocarpo também pode ser carnoso. Então, tanto o mesocarpo pode ser carnoso, como o endocarpo pode ser carnoso. No caso do tomate, o endocarpo é mais líquido e o mesocarpo é mais consistente. Perceba que as sementes estão envolvidas por esse líquido do endocarpo, certo? E tem várias sementes. Uma das características importantes para você diferenciar a baga do outro tipo de fruto carnoso é o número de sementes. Então, num fruto tipo baga, tem várias sementes. Então, o tomate é um exemplo. Aí você imagina frutos que têm essa mesma estrutura do tomate, que seja colorido e com várias sementes. Então, vou dar exemplos. Laranja, caqui. Ah, mas você está falando de fruta. Você pode usar outros. Uma baga, que não é fruta. Fruto não é fruta, tá? Fruta é lá na quitanda. Não, então não confunda. Fruta tem que ser doce. Agora, o pepino é uma baga e não é doce. O chuchu é uma baga e não é doce. A abóbora é uma baga e muitos não consideram doce. Na verdade, é meio amarga de origem. Então, baga tem que ter muitas sementes. Então, além de ser colorido, com mesocarpo e endocarpo comestível, ter várias sementes é a característica que mais nos ajuda a identificar esse tipo de fruto. Já a drupa, ela tem o endocarpo duro, mais rígido, envolvendo uma única semente. Então, a parte comestível é o mesocarpo, a parte comestível é o mesocarpo. Então, no caso do abacate, a parte que você come, que a gente chama de polpa. Essa parte aqui, ó, é o endocarpo e lá dentro tem a semente. Então, quando tem uma única semente, normalmente é uma drupa. E uma drupa típica vai ter essa semente com um endocarpo bem rígido, formando o que a gente chama de caroço. A azeitona, a ameixa, a manga, são drupas. Drupas. E existem os frutos secos. Os frutos secos não têm suculência. Os frutos secos não têm suculência. Então, a maior parte desses frutos, eles vão utilizar de outras estratégias diferentes dos animais para conseguir chegar a outros locais, né? Porque eles não são comestíveis. Agora, veja, muitos desses frutos secos, nós humanos comemos, mas a gente leva a panela e com o fogo a gente consegue comer, tá? Então, existem dois tipos de frutos secos. Um deles são os frutos deiscentes. A deiscência é algo que significa abertura. Então, esses frutos eles têm uma região em que ocorre a abertura e as sementes saem por essa abertura. O exemplo mais famoso é a vagem, que o nome técnico é legume. E aqui vale a pena explicar que legume na quitanda não é a mesma coisa que legume na botânica. Na quitanda, legume entra raiz, como cenoura, beterraba, entra caule, como batata, entra flores, como couve-flor, e entra frutos, como a abobrinha. Então, legume na quitanda não é a mesma coisa que em botânica. Em botânica, legume é um tipo de fruto chamado também de vagem.
nós comemos a vagem, só que a gente come a vagem verde, então antes dela terminar o amadurecimento, e cozida. Então ela não foi feita lá pela planta para ser alimento de animais, mas o homem, através da tecnologia, do conhecimento, utiliza a vagem como alimento. Pois bem, o outro tipo de fruto seco é o indehiscente. Esses não se abrem. Um exemplo importante é a noz. A noz, de novo, tem duplo sentido. Se for vulgar, né, no cotidiano, noz é o nome de um tipo específico de fruto de uma planta chamada nogueira. São as nozes que a gente come no Natal, que faz doce, bolo de nozes, né? Então, isso é o uso restrito. Em botânica, nós damos o nome de noz para um tipo geral de fruto. Então, a avelã, que é fruto de uma outra árvore, não é a nogueira, né? É uma outra árvore, também tem um fruto tipo noz. Então, na botânica, noz é um tipo de fruto. A avelã também tem esse tipo de fruto. É caracterizado por um pericarpo extremamente duro, em que lá dentro nós vamos encontrar a semente, que tradicionalmente nós chamamos de castanha. Então, normalmente, a semente interna de um fruto tipo noz é uma castanha. Mas o termo castanha também é usado para outras estruturas que se assemelham a isso. Então, o termo castanha ela não tem significado botânico aqui, tá? Um outro exemplo de fruto seco é aquele que recobre o arroz. O que você está vendo aí em ampliado são o que nós chamamos de grãos de arroz. O grão de arroz que você come, é o arroz branco, ele é isto aí, ó. Então, colhido lá no pé de arroz, no arrozal, sai isso aí que você está vendo. Isso é o arroz com o fruto. Essa estrutura externa de cor meio beijinha, a gente chama de palha, palha do arroz. É o cariópse, o nome técnico é cariópse. A gente retira o cariópse, que é a palha do arroz, e sobra a semente, que tem uma camadinha externa escura, que você observa no arroz integral. Aí esse arroz que é integral, ele é processado, ele é polido até ficar branco. Então, quando você come arroz, houve dois processos, a retirada da palha e o polimento. Então, a palhinha é um fruto, o fruto cariópse. Pois bem, agora a gente vai falar de pseudofrutos. Pseudo quer dizer falso. Mas antes de eu começar pseudofruto, eu abro para pergunta se tiver alguma sobre os tipos de frutos. Não? Vocês estão me escutando só para me aliviar aqui a dúvida? Sim. Beleza. Então a gente vai para pseudofrutos, que também o nome técnico, se você pegar um livro de botânica de nível superior, vai ser frutos acessórios e não pseudofrutos. Porém, vestibular vai tratar como pseudofruto, que é falso fruto. Então, por que um falso fruto? Porque ele tem a aparência de um fruto, ele faz, portanto, as funções de um fruto, porém ele não deriva do ovário. Então, lembra que quando eu defini fruto, eu defini dizendo, ó, para ser fruto tem que ser o ovário maduro, o ovário desenvolvido. Então, aqui eu tenho uma estrutura que faz as funções do fruto, porém não é derivado do ovário. E aí, dependendo da planta que apresenta um pseudofruto, diferentes partes da flor se desenvolveram para executar a tarefa típica de um fruto. Então, eu vou falar aqui com vocês dos tipos de pseudofrutos. Então, um deles é o pseudofruto simples. O pseudofruto simples, ele é derivado de um componente da flor que não faz parte daqueles verticilos florais. Então, o que está fazendo a função da flor, não é? Perdão, do fruto, ou é o cabinho da flor, é o caso aqui do caju. Então, o caju, o que você chama de
fruta do caju, que é onde você retira a polpa para fazer o suco, na verdade era o cabinho da flor, o pedúnculo floral. Então, esse é o pseudofruto. Então, o pseudofruto simples, ele é derivado, no caso do caju, do cabinho que conectava a flor ao caule. O que é o fruto verdadeiro do caju? É essa estrutura de cima. Esse é o fruto. Lá dentro dessa estrutura, nós vamos encontrar a castanha. Então, se você pegar essa parte de cima do caju e desconectar, você vai ver que ela é bem carnosa, bem dura. Aí você vai, uma faquinha, você consegue cortar ela, você vai ver que lá dentro vai ter uma estrutura mais dura ainda, que é a castanha. Aí o que a gente faz com a castanha? A gente torra ela para comer. Você pode encontrar a castanha crua. No Pão de Açúcar, eles vendem a castanha do caju crua, do jeito que sai do caju. Aí você tem a versão torrada sem sal, com sal, aí você escolhe. Mas, perceba, se te perguntar o que é fruto, você tem que lembrar que é essa estrutura onde está a castanha. Certo? O fruto é isso aqui. E você tem que saber que a parte comestível que a gente usa para fazer suco, por exemplo, que a gente come e tal, é o pedúnculo. Um outro exemplo de pseudofruto simples é a maçã e a sua prima pera. Nesse caso, o que cresceu foi a porção dilatada que fica na ponta do pedúnculo. Lembre-se que o pedúnculo é um cabinho e na ponta ela dilata, forma um receptáculo floral, aonde as pétalas, sépalas, estames e pistilos se ligam. Quando é essa estrutura que cresce para se tornar atrativa para animais e fazer a função do fruto, a gente chama de pseudofruto simples, e no caso vem do receptáculo floral. Se você quiser saber o que é o fruto da maçã, basta comer a maçã. Quando você come a maçã, você não vai jogar fora o miolo porque ela é mais dura, mais fibrosa, é onde estão ali as sementes. Essa região mais interna da maçã e da pera, que é mais fibrosa e que você não come e que normalmente você joga fora, é o fruto. É lá que você vê as câmaras do fruto verdadeiro com as sementes, como você pode ver na foto aí. Tanto a maçã como a pera estão cortadas e dá para ver internamente essa região mais fibrosa aonde tem as sementes. Esse é o fruto. Tudo que vem ao redor é derivado do receptáculo. Então, o que está chamando a atenção, o que é saboroso, vistoso, deriva do receptáculo, portanto, não é do ovário, pseudofruto simples. Outro exemplo, pseudofruto agregado. O pseudofruto agregado é quando uma única flor, com vários ovários, desenvolve o receptáculo e ele que fica comestível. Então, vamos lá. Eu dou o exemplo aqui da framboesa e do morango, mas o morango é que me importa. O que você vê em vermelho, o que você está vendo em vermelho, era o receptáculo da flor. E essa é uma flor diferente da maioria das plantas, porque ela é uma flor multi ou pluripistilada. O que isso significa? Ela é uma flor com vários pistilos. Então, diferente da maioria das plantas que tem um único pistilo, a flor do morango tem vários pistilos. Se tem vários pistilos, tem vários ovários, porque é um ovário por pistilo. Cada pistilo vai ser polinizado e os ovários vão virar fruto. O que você vê em amarelo aqui, ó, são pequenos frutos. Tanto é que eles chamam de frutículos. O nome técnico é aquênio. Cada frutinho desse aqui tem uma semente. Você normalmente fala assim, a semente do morango. Isso aqui é a semente do morango. Veja, você não está totalmente errado, porque a semente está aqui dentro. Porém, como essa semente está envolvida por um tecido derivado do ovário, essa estrutura ainda é um fruto com semente. E o que você vê em vermelho é o receptáculo. Então, esse é um pseudofruto composto. O outro tipo de pseudofruto é o pseudofruto múltiplo. O pseudofruto múltiplo também é chamado de frutescência. O que acontece aqui? Ó? O que você está vendo em vista superior e vista lateral é a inflorescência do abacaxi.
Cada uma dessas estruturas aqui, ó, é uma flor do abacaxi. O conjunto é uma inflorescência. Então, uma pessoa que não é entendida vai achar que tudo isso aqui é uma única flor. Então, não é. Isso é uma flor, isso é outra 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 flor. Então, isso é uma inflorescência. Quando essas flores se desenvolvem, os ovários dessas flores se desenvolvem, como elas estão muito próximas, esses ovários começam a se fundir. A fusão desses ovários vai dar origem a um tecido único, que você vê tudo fundido. Isso é o pseudofruto múltiplo. Essa fusão de ovários que vão dar origem à jaca também. Então, isso aqui era uma flor, isso aqui é outra flor, isso aqui era 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 outra flor. Isso aqui, ó, era um pedúnculo que segurava todas as flores. E aí, do jeito que foi feito, eles se fundiram. Quando você conta, cada uma dessas escamas aqui era uma flor. Certo? Então, isso é o pseudofruto múltiplo. Seguindo, frutos partenocárpicos. Um fruto partenocárpico é um fruto que surge sem a fecundação. Então, eu disse a vocês que ocorre a polinização, aí o pólen que chega no estigma vira tubo polínico, aí ocorre a dupla fecundação, o óvulo vira semente, esse óvulo em desenvolvimento libera hormônios que ativam o ovário a virar fruto. Então, para o ovário virar fruto, é necessário, antes de tudo, que ocorra a fecundação, porque senão não vai ter embrião para liberar os hormônios que estimulam o desenvolvimento do ovário. Um fruto partenocárpico é aquele que cresce sem a necessidade da fecundação. Isso pode se dar naturalmente, como é o caso da banana e da laranja de umbigo, em que, por questões genéticas, mesmo sem a fecundação, a quantidade de hormônios produzidos já é muito grande e o ovário se desenvolve sem a fecundação. Então, isso é natural. Isso foi, obviamente, desenvolvido pelo homem por manipulação genética. Então, surgiu um mutante. Eles perceberam que não tinha semente, gostaram e começaram a clonar esse tipo de planta. Existe banana com semente, né? E vocês conhecem laranja com semente. Agora, existe também como eu fazer isso artificialmente. Eu posso jogar hormônio numa flor para fazer com que flores deem origem a frutos partenocárpicos. Eu posso fazer melancia sem semente. Eu posso fazer morango. Eu posso fazer várias estruturas. Morango é um pseudofruto, mas pode também. Né? Vou mostrar uma banana para vocês com semente. Isso aqui é uma banana com semente. Veja que, evidentemente, o ter semente é algo interessante. Perdão, não ter semente é algo interessante para a gente, porque é mais fácil comer. Isso aqui que você vê dentro da banana ó, é um óvulo, não é uma semente. Então, para a gente, é muito mais fácil comer uma banana sem semente do que com semente. Agora, para a planta, isso aqui significa que é tudo clone. Então, variabilidade genética menor. Isso aqui significa que é variabilidade genética maior. Então, para adaptação para o ambiente, essa variedade é mais interessante. Para a gente é essa. Então, isso é uma discussão que muitas vezes ocorre. Como eu estou caminhando para o final da aula, agora eu vou falar dos tipos de dispersão dos frutos. Como os frutos conseguem ser levados, na função de dispersão. Aí a gente classifica a dispersão dos frutos em tipos, dependendo do agente que está fazendo isso. Então, anemocoria. Anemo quer dizer vento, então é dispersão pelo vento. É o caso do dente de leão. Né? O vento bate e aí leva o conjunto de frutinhos que carregam sua semente para longe. Ou desta planta aqui chamada sâmara. Sâmara é um tipo de fruto, tá? Sâmara, que é o típico de um grupo de plantas. Veja que elas têm um fruto também alado. Isso aqui é o fruto. Isso aqui é um fruto. Aqui dentro está a semente. E lembra uma asa. Então ele vai sendo levado pelo vento girando. É uma sâmara.
você tem que saber, tá? Para resolver exercícios que Sâmara dispersa pelo vento. Um outro exemplo é a zoocoria. A zoocoria é quando animais levam o fruto para longe e, consequentemente, a semente que lá está dentro. Então, pode ser por aderência. Isso aqui é um bom exemplo. Isso aqui, agarra, né? Ó, tem uma florzinha super bonitinha, só que aí vai dar um fruto, como você está vendo aqui, são vários frutinhos unidos. Isso gruda em você, no pelo do cachorro, na pena de uma ave, e é levado para outro lugar. A hora que cai, cresce em outro lugar. O picão, né, que tem essas estruturas aqui também de aderência, e o carrapicho. São os 3 mais famosos exemplos de frutos que têm dispersão por animais por aderência. E aí você tem aqueles por alimentação, muito importantes. Nós fazemos isso, né? Também. A gente vai comer a pitanga e lá dentro tem uma sementinha, você cospe fora a pitanga, né? Os pássaros, na verdade, engolem tudo isso. Inclusive, a semente é engolida, passa pelo trato digestório e sai com as fezes. A pitanga, para germinar melhor, precisa desse ataque do tubo digestório dos pássaros. Tem um trabalho que mostra que a germinação da semente, depois de ser atacada por um ácido e parcialmente triturada, ela germina mais facilmente. Né? Jabuticaba, não, mesma coisa. O passarinho come, aí defeca longe, e aí as sementinhas vão cair longe e germinar. Certo? Então, pela alimentação. E pela água. Pela água. Então, o coco da Bahia é um bom exemplo. O coco é um fruto, lá dentro. O que você vê como água do coco é o endosperma líquido da semente. O embrião está ali, aí ele vai se ligando, a gente fala que precipita, né? Vai formando a castanha do coco. A parte dura do coco é a parte da semente. As partes das fibras do coco é do fruto. Como ele é menos denso que a água, quando ele cai na água, ele flutua. E aí ele vai viajando pela água e vai indo de ilha em ilha. Acredita-se que o coqueiro ele conseguiu se espalhar no mundo viajando pelo mar e indo de ilha em ilha, continente em continente. Porque depois que a hora que a água do mar chega na praia, a onda leva ele é redondo, rola, cai mais longe do que a praia e se desenvolve. E aí coloniza uma nova área. Certo? Beleza, gente? Eu terminei a parte teórica e há alguma dúvida? Ô, Du, esses negócios de pseudofruto e tal, eu tenho que saber os exemplos? Por exemplo, o pseudofruto agregado é um morango, eu tenho que saber? Sim. Na maioria das vezes, basta saber que é pseudofruto. Se você reconhecer que é pseudofruto, os exemplos que eu dei são os exemplos que caem, tá? Então, você tem que saber que caju, que maçã, que pera, que abacaxi e que morango são pseudofrutos. Esses são os exemplos clássicos. Em exercícios mais difíceis, eles acabam cobrando o tipo, mas isso é mais raro, tá? Isso é mais raro. Eu gostaria de fazer... desculpa, mais alguma dúvida? Não, obrigada, viu? Mais alguém? Eu gostaria de rapidamente... Tomás? Oi, diga. Qual que é o modelo de exercícios referente a essa matéria? Como eles costumam, o que eles costumam pedir, aliás? Eles podem falar assim, ó, o exemplo de teste, tá? Teste, falando disso. Uma planta tem vamos dar um exemplo de pitanga. A pitanga lá deu a frutinha, e lá dentro tem semente. Qual é a estrutura que deu origem ao fruto e qual é a estrutura que deu origem à semente? Ovário, óvulo. Dá um desenho. Mostra o desenho lá do componente do que seria a semente, o que seria o fruto. Você tem que identificar o que é cada um. Tipos de dispersão, sacar que tem animal ou não na dispersão. Deixa eu ver se eu deixei aqui, quer ver? Esse é um exemplo, tá? Que eu até deixei aqui. Considere os seguintes, que é o 4 da apostila. Considere os seguintes tipos de frutas: uma baga, uma sâmara, uma vagem e uma cápsula,
normalmente na dispersão das sementes atuam diversos agentes. Considerando apenas dois, pássaro e vento, quais os tipos de frutos do esquema que seriam beneficiados na dispersão? Então você tem que saber, veja, o nome do tipo de fruto e se é seco, se é carnoso, se é levado pelo vento ou não. Então veja, a sâmara é levada pelo vento. Agora a vagem, não. A vagem, o pássaro não come, gente. A vagem, ela endurece e sozinha libera sementes. Nós comemos, mas a gente é exceção. Baga, pássaro. Sim, baga é fruto carnoso, chama atenção. Vagem, vento? Não. Vagem é sozinho. Cai no chão, não é o vento que leva. Baga, pássaro, tá certo? Sâmara, vento? Tá certo, então é a C. Então, esse é um exemplo. Na parte de exercícios teóricos, esse é um exemplo, tá? Que ele está falando do mamoeiro. Eu não vou ler, vou só falar, está falando do mamoeiro. O mamoeiro, ele pode ter três tipos. Ele pode ser hermafrodita, ele pode ser só com flores machos ou só com flores fêmeas, como você está vendo aqui no esquema. Então, no esquema 1 tem os dois, ó, macho e fêmea. No esquema 2 tem os dois, macho e fêmea. No esquema 3 só tem o macho. Aqui está mostrando que o ovário é cheio de sementinhas. E aqui está mostrando que só tem, cheio de óvulos, perdão. Aqui só tem um óvulo. Aí está lá, qual a estrutura da flor é responsável por originar o fruto? Então é o ovário. Qual dos três esquemas melhor representa a flor que dará origem ao fruto do mamoeiro? Qual dos três representa? Veja, quando você olha aqui, ó, não tem um monte de semente? Tem um monte de semente, um monte de semente. Se fosse esse aqui, só poderia ter uma semente. Se fosse esse aqui, não teria nenhuma semente. Então tem que ser o esquema 1, porque tem vários óvulos. Então você tem que olhar para a estrutura, entender que que semente vem do óvulo e achar que o esquema 1 é o correto. No B, ó, qual é a vantagem para a espécie em produzir frutos que sirvam de alimento para os animais? Então você vai lembrar que aí os animais, ao comer o fruto, levam a semente para longe, faz a dispersão, né? Aí, além da presença de flores e frutos, qual é a diferença da polinização que distingue as angiospermas dos outros grupos de vegetais? Então aqui tem que lembrar que nas gimnospermas só é pelo vento e nas angiospermas, na maioria das vezes, é feita por animais. Então pode ser pelo vento, mas na maioria das vezes é feita pelos animais. Certo? Esses são exemplos importantes de exercícios comuns, tá? Então, eu escolhi dois aqui, sempre por conta do tempo, tá? Se tiver mais alguma dúvida, ainda a gente tem um tempinho aí que até expirar, que daqui 5 minutos ele deve expirar. Eu deixei aqui, ó, a 1 eu deixei a resposta, aqui tem os gabaritos das demais, tá? Se tiver alguma dúvida, estou à disposição. Obrigado, Tommaso. Nada. Vou voltar aqui. E aí, pessoal? Nenhuma dúvida, galera? Deu para entender, gente? Foi tranquilo? Foi. Foi? Legal. Foi sim, foi da hora. Foi sim. Tá. É estranho dar aula por aqui porque a gente não consegue ver se está tendo entendimento. Na sala de aula a gente vê um olhar mais esquisito, sabe? A pessoa olha para você meio que não entendi, a gente já percebe. Aqui é importante que quando eu abro espaço, vocês se manifestem. Não entendi, explique novamente, para a gente adequar as explicações. E Tommaso, Oi. a tâmara que tipo de fruto que ela é? Ela é a tâmara, quando você compra, ela já está seca, né? Sim. E quantas sementes tem lá dentro? Ixi, esse me pegou. Se eu não estou enganado, eu não sou um apreciador de tâmaras, mas se eu não estou enganado, é uma só. Então, seria uma drupa. Você encontrou uma semente, drupa.
várias sementes. Uva tem 3, 4 sementinhas. Baga. Encontrou uma semente, drupa. Beleza, pessoal? Então, o abacate é uma drupa. O abacate é uma drupa. Ah, certo. Agora eu entendi. Tá bom? Obrigado, João Márcio. Agora, obviamente, pode acontecer de você encontrar, por questões de probabilidade mesmo, uma uva com uma única semente, porque, embora tivesse vários óvulos, só um óvulo vingou e virou uma uva com uma semente. Ela não passou a ser uma drupa por conta disso, né? Aquela que, por questões aí aleatórias, é que foi isso. Então, e outra, que nem a uva Thompson, ela não tem nenhuma semente. Mas por quê? Porque eu fui lá e pulverizei o hormônio para ela se desenvolver. Então, aí ela é uma baga do mesmo jeito. Bem, gente, eu vou então me despedir de vocês para preparar para a próxima aulinha que eu vou dar para terceiros. É sempre muito bom entrar em contato, porque a gente fica aqui meio que isolado, né? E agradeço a todos pela atenção, viu? Grande abraço e até mais. Beleza, Edu, obrigada. Bom dia. Obrigada, Tchau, Edu. tchau, tchau. Obrigada.